Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conferência do ensinamento. Hoje a conferência de fase A, observação de si mesmo, observação de nós mesmos, ou autoobservação, tanto faz. Já temos falado de autoobservação, ela faz parte da coluna da ciência, ou seja, da investigação por nós mesmos. Ela é uma conferência fundamental para o nosso autodescobrimento e para o nosso próprio autoconhecimento. É a lanterninha que a gente coloca em nosso mundo interior, com a qual vamos nos vasculhando, nos investigando, nos policiando e nos descobrindo. Então, fundamental, importantíssimo. Bom, já vimos que o desdobramento psicológico de nós mesmos nos permite averiguar que somos dois homens, o homem exterior e o homem interior. E que, portanto, são dois mundos, o mundo externo e o mundo interno. O mundo externo é o observável, aquilo que podemos observar. O mundo externo, para fora. O mundo interno é aquilo que podemos auto-observar, é o auto-observável, para dentro de nós. A auto-observação, portanto, nos conduz ao autoconhecimento, para dentro de nós. A auto-observação, ou observação de si mesmo, e a observação, ambas exigem tanto a observação como a auto-observação exigem uma atenção intencionalmente dirigida para fora, no caso da observação, e para dentro, no caso da autoobservação. Então, esta é a definição, a diferença entre observação e autoobservação. Exigem, aqui está a chave, atenção intencionalmente dirigida, ou para fora ou para dentro. Ou seja, temos que forçar. A autoobservação é algo que temos que ir desenvolvendo, lapidando, pois que ela se encontra atrofiada em todos os seres humanos, por não a utilizarmos. E a gente sabe que órgão que não se usa se atrofia. Isto é um lema, né, que serve para a biologia, serve para qualquer coisa. E a nossa autoobservação, da mesma forma, se encontra atrofiada. Mas ela é elástica, ela pode se desenvolver infinitamente. A autoobservação é o mesmo que clarividência, só que no seu princípio, no seu primórdio. E à medida em que formos desenvolvendo esta autoobservação, ela vai se tornando em clarividência. Mas isso precisa muito trabalho, isso precisa que desenvolvamos, que pratiquemos intensamente dia a dia, dia após dia,
essa ferramenta é importantíssima, né, da autoobservação. A autoobservação, ela se encontra no centro emocional superior, ou seja, aqui na altura do entrecenho, do entrecílios, no entrecenho, na glândula pituitária, mais precisamente na parte posterior do cérebro, ou seja, nessa direção mesmo, lá para trás, na parte posterior do cérebro. O centro emocional superior, ele tem a função de julgar, de medir efeitos. Ali onde ocorre a reflexão. E o sentido especial deste centro superior emocional é justamente a observação de si mesmo, o sentido da autoobservação. Assim como o centro intelectual tem o sentido de pensar, o centro emocional superior tem o sentido de auto-observar. A observação é um meio para mudar condições mecânicas do exterior para fora. A autoobservação é um meio para promovermos a nossa mudança radical, a nossa mudança interior profunda dentro de nós. Um minutinho, por favor. O que devemos auto-observar? Então, a auto-observação, ela observando o pensamento, acabará desenvolvendo em nós o reto pensar. A autoobservação mirada em nossos sentimentos acabará desenvolvendo o reto sentir. A autoobservação voltada para a nossa fala, o que falamos, acabará desenvolvendo o reto falar. E a autoobservação dirigida para as nossas obras acabará desenvolvendo o reto obrar. Então, a gente possui dentro de nós um trem de pensamentos, o tempo todo, os pensamentos nos martelando, preocupações, planos, projetos, o que falaram, o que nos disseram, o que vão pensar de mim, preocupações, nossos dramas, o tempo todo o nosso pensamento martelando, não nos deixa em paz nunca. Nossas emoções, nossos desejos, nossas paixões, nossas comédias privadas, nossos dramas pessoais, nossos conflitos interiores, nossas elaboradas mentiras, nossas mentiras, eu minto, eu finjo, nossos discursos interiores, primeiramente são através das emoções, depois os pensamentos, e acabamos discursando para fora com os colegas, nossas desculpas,
nossas morbosidades, né? Nossos desejos sexuais, nossos leitos de prazer, a recordação do leito de prazer de ontem, nosso desejo do próximo leito de prazer, nossos quadros de lascívia, ou seja, a luxúria a nível de pensamentos, os 7 pecados capitais, a ira, a luxúria, a inveja, a cobiça, a gula, orgulho, nossas presunções, tudo isso deve ser auto-observado, de instante a instante, momento a momento. Desde o momento em que acordamos, já começa a se manifestar a preguiça, e aí ficamos na cama 5 minutos, 10 minutos, daí depois é aquela correria toda para não chegar atrasado no serviço. E com isso uma multidão de coisas vão se acumulando, vão se processando, defeitos de todo tipo dentro de nós. E daí vamos apressados por serviço, vamos pisando no pé dos outros ou mesmo empurrando os outros. Lá no serviço, na hora de bater o cartão, começam a surgir eus psicológicos. Na hora do almoço, escovando os dentes depois do almoço, uma preocupação pelo trabalho da tarde. Ou seja, os nossos defeitos psicológicos, de instante a instante, momento a momento, vão atuando um a um, tomando conta de nossa máquina humana, dos centros inferiores da máquina humana, através da nossa personalidade, para poderem se expressar. Isso então que podemos e devemos auto-observar dentro de nós. Mais algumas diferenças entre observar e auto-observável. É preciso a gente fazer essas diferenças para compreender bem o que é a auto-observação. A observação é um ato passivo. Geralmente, quem observa o mundo exterior são os defeitos psicológicos, mas a consciência também. Nós precisamos observar o mundo exterior. Mas geralmente estamos adormecidos, e por estarmos adormecidos, então é um ato passivo, um ato inconsciente, a observação. É um ato superficial. A gente observa as coisas rapidamente e não se detém a refletir sobre as coisas, a observá-las em todos os seus aspectos. Ou seja, é um ato superficial. A observação é um ato superficial, incompleto. A autoobservação é um ato ativo, dinâmico, é da consciência. Este sim, este é puramente da consciência. Se aqui quem observa ou é o ego ou é a consciência, aqui somente a consciência que atua. Por isso é consciente, um ato consciente. E é um ato completo. Porque temos que observar todos os tintins por tintins de nossos defeitos para poder compreendê-los e julgá-los. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu estou sentado numa cadeira. Então, eu sei que eu estou sentado numa cadeira. Então, é a mente, é o centro intelectual que sabe que eu estou sentado numa cadeira.
Mas, por exemplo, se alguém me pergunta que cor é a cadeira, depois que eu fui andar por aí, que cor que é a cadeira onde você andou sentado? Sabe que eu não reparei? E tem detalhes naquela cadeira, ela estava com o banco rachado. Percebesse que o banco estava rachado? Não, não percebi. Por quê? Porque a gente apenas sabe que estamos sentados, mas não estamos observando a cadeira e nem auto-observando. Vamos ver o caso, por exemplo, de um cientista. Então, ele, para fora, ele estará utilizando a observação. Pode ser consciente ou inconsciente. Geralmente, 97% inconscientes. Temos apenas 3% livres, essência livre e desperta. Então, 97% de nossas observações são mecânicas, inconscientes. É o ego que está observando e estamos dormidos, adormecidos. Então, este cientista, ele observa a lua, as estrelas, o sol com as suas lunetas. E a vida inteira ele observa ou as células com os microscópios, observando todos os detalhes, porém do mundo exterior. O cientista, profundamente adormecido, jamais se auto-observa, jamais vê dentro de si a manifestação de seus defeitos psicológicos. Seu orgulho por ter feito uma descoberta, sua vaidade, sua presunção, sua cobiça por poder publicar e ganhar dinheiro, isso do mundo interior dele ele não auto-observa. Então o cientista, lamentavelmente, ele nasce, tem sua infância, os primeiros romances, começa a estudar seus estudos, se casa, arruma um emprego num observatório, por exemplo, e aí ele começa a observar as estrelas e vai envelhecendo, contrai o segundo matrimônio porque o primeiro não deu certo, que geralmente tem acontecido, envelhece e morre sem ter descoberto o objetivo real de sua existência, porque nunca se auto-observou, nunca se autoconheceu, só se observou para fora de si. Bom, precisamos ver esses eus em ação, né, através dessa autoobservação, e aí vamos pedindo morte, refletindo sobre esses defeitos, é útil, é verdadeiro, é justo? Se não for, minha mãe, tira de mim este defeito, desintegra-o. E assim temos que fazer o tempo todo, desde que acordemos até a hora de irmos dormir, pedindo morte, para irmos despertando a consciência, olhando para dentro, vendo o que esses eus querem, o que eles desejam, por que nos atormentam, como se alimentam, nos roubam nossas energias com as quais deveríamos equilibrar os centros da máquina humana para fazer a nossa criação, a criação dos corpos superiores.
Então, esses eus estão nos roubando nossas energias. Temos que nos arrepender de ter criado esses defeitos e pedir a nossa mãe, que todos nós temos, nossa mãe em particular, minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. E assim vamos despertando a consciência e nos autoconhecendo. Nos autoconhecendo de instante a instante e profundamente. Por isso que a autoobservação não é superficial, é profunda. Cada vez vamos mais e mais profundo em nós, em nosso subconsciente, em nosso infraconsciente, em nosso inconsciente. O pensar também é diferente do observar. Nós podemos estar pensando de nós mesmos o melhor, sem que realmente sejamos aquilo que estamos pensando. Costumamos nos presumir de sábios, os bons, os melhores. Então, pensar de nós, pensar não deixa de ser um defeito em ação, um defeito do centro intelectual. Então, pensar é diferente de observar ou auto-observar. E antes de dormirmos, também vamos continuar nos auto-observando, que acontece um fenômeno quando a gente vai dormir. Daí vamos entrando no sono, na sonolência, e daí no exato momento em que a gente vai passar para o mundo astral, inconsciente na maioria das vezes, né? Vamos sonhar, diferente do desdobramento. Então, neste exato momento, se pode escutar, não sei se observem, por isso, então, a autoobservação. A partir de hoje, vamos autoobservar este fenômeno também. Neste exatinho momento em que se sai do mundo físico e se penetra na quinta dimensão, então se escutam muitas vozes, são todos os eus querendo romper as conexões com os nossos 5 centros inferiores da máquina humana onde eles atuam. Rompe essas conexões e aí estamos no mundo astral. A nossa psique, né, claro. O corpo físico fica na cama. Neste momento, se estamos em autoobservação e averiguamos a existência desses, conseguimos escutar esses eus rompendo conexões, então podemos também pedir a morte ali desses defeitos, que também eles vão morrendo. E pode acontecer por este motivo um desdobramento astral consciente, pois que se eu estou pedindo morte, então estou consciente naquele momento. Então pode acontecer um desdobramento astral. Inclusive é uma das chaves. Existem centenas de técnicas de desdobramento astral. A gente ensina a vocalização dos mantras, mas esta é uma chave bem interessante, que pode dar resultados para conseguirmos o desdobramento astral. Vamos estudar nesta conferência também a antipatia mecânica. Então a gente conhece pessoas na vida que, me caiu mal aquele sujeito, é uma antipatia mecânica.
Por que acontece a antipatia mecânica? Porque a gente conhece a pessoa de uma forma e guarda na memória. É a memória mecânica. É uma memória que não muda, não se altera, é sempre a mesma. É por isso que se diz que a primeira impressão de uma pessoa é aquela que fica. Porque por causa desta memória mecânica, a memória de nossos defeitos psicológicos. Eu vi uma coisa que não gostei naquela pessoa quando a conheci e aquilo ficou na memória mecânica. Então o mestre nos ensina: já observaste essa pessoa alguma vez? Não, a gente conhece ela. Conheceu, pá, ficou na memória mecânica. Conhecemos aqueles defeitos dela. Mas e se a gente passasse a observá-la para conhecer profundamente aquela pessoa e não só superficialmente? Veríamos que esta antipatia mecânica, ela não tem razão de existir, porque conhecemos aquela pessoa superficialmente. Conhecemos alguma coisa naquela pessoa que não nos caiu bem. Já no primeiro dia que conhecemos ela, já não nos caiu bem alguma coisa que vimos nela superficialmente. Então vamos observá-la e veremos que ela tem virtudes. Às vezes eu conheço uma pessoa, um homem enferruscado, brabão, e aí já vai para a memória mecânica. A primeira impressão que temos se transforma em memória mecânica, e aí não gosto daquele sujeito, me saiu mal, um cara feio, rude, deve ser grosseiro. E aí fazemos um monte de prejulgamentos dessa pessoa superficialmente, e observando ela direitinho, inclusive tentando melhorar o nível de conhecimento dela, compreendê-la melhor, dialogar, vamos ver que às vezes existem muitas virtudes nessa pessoa por dentro daquela sua cara feia. E assim é uma das chaves para que nós consigamos melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, é deixarmos de ter essas antipatias mecânicas. E essa memória mecânica, essas coisas que ficou daquela pessoa, também devemos eliminar. Porque aquilo que vemos nos outros está tranquilamente sobrando dentro de nós. Então, isso que sobra dentro de nós, temos que eliminar. As pessoas são espelhos para o nosso autodescobrimento. Aquilo que vemos nos outros tem demais dentro de nós. Por isso que não temos que apontar o dedo para os outros, né, julgar os outros, porque tem vários dedos apontando para nós. Então, por isso que ensinamos o autoconhecimento, porque dentro de nós é que está cheio de defeitos, de maldades, e se queremos mudar o exterior, temos que começar por nós mesmos. Se queremos conhecer o mundo interno das pessoas, do planeta, da galáxia, dos planetas, de todas as coisas, enfim, se queremos conhecer os mundos internos, temos que começar pelo nosso mundo interno. Bom, eu espero que tenha ficado bem compreendido o que é a autoobservação.
No transcorrer do curso, compreenderemos melhor, né? Vamos nos aprofundando, vamos dando outros exemplos. E ficamos hoje por aí. Um abraço a todos e até mais.